E ontem, que jornada, né? Ontem, certamente, vocês também ficaram até tarde da noite acompanhando o que foi essa sabatina de Flávio Dino e de Paulo Gonet. Conseguiram a aprovação, Gonet, uma ampla aprovação. Dino foi mais apertado, uma das vitórias aí mais apertadas já vistas, mas o plenário acabou aprovando Flávio Dino, foi 47 votos favoráveis, 31 contrários e 2 abstenções. Paulo Gonet, indicado pelo presidente Lula para a PGR, passou com folga no plenário, foram 65 votos a favor e 11 contrários. E como já era esperado, a sabatina conjunta na CCJ foi mais dura para Dino do que para Gonet. Os questionamentos foram dominados pela oposição, mas ambos procuraram evitar polêmicas. No final, a gente teve os senadores falando a respeito da aprovação, inclusive Randolfo Rodrigues. Falou que essa foi uma grande vitória. Vamos assistir Randolfo Rodrigues. Confirmado que prevíamos, Flávio Dino é ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso ficou comprovado a partir do notável desempenho dele na Comissão de Constituição e Justiça, que comprovou o notável saber jurídico que possui. A trajetória de Flávio Dino como juiz federal, como senador da República, como ministro da Justiça, como presidente da Embratur. E a gente tem também a repercussão do outro lado, né? A senadora e ex-ministra Damares Alves, por exemplo, disse que o recado que fica é para as eleições de 2026. Gente, acabou a votação. Flávio Dino foi aprovado com 47 votos. Eles esperavam bem mais. Contra 31, 2 abstenções. Quer dizer, 33 votos contra ele. O recado é para 2026. Nós precisamos trazer mais senadores conservadores em 2026. O recado não é para agora, é para 26. Então fica aí anotado, embora. Parabéns aos guerreiros que fizeram o dever de casa aqui. Nós não nos curvamos. Tá aí, ela falando, nós não nos curvamos. E teve também reclamação, por exemplo, Rubinho Nunes escreveu nas redes sociais, Senado aprova a indicação do comunista Flávio Dino para o STF, já pode trocar a bandeira por essa aqui, a bandeira Brazuela, que quer comparar o Brasil à Venezuela. O senador Marcos Pontes, o astronauta, fala, votei não a Dino no STF, como antecipei logo que ele foi indicado. Terminou agora a votação. Não conseguimos impedir um político no Supremo, porque somos minoria nessa legislatura. Para sermos maioria, precisamos trabalhar para eleger número maior de senadores em 2026. E foi assim, então, que os derrotados saíram dessa sabatina, Josias, mirando 2026 para ampliar o número de conservadores no Senado brasileiro. Como é que você define aí a escolha de Flávio Dino e de Paulo Gonet e como foi essa sabatina, Josias? O governo teve, de fato, êxito, foram 2 vitórias para o Lula. A estratégia foi muito bem estruturada, desde a associação que o Palácio fez com o Davi Alcolumbre, o presidente da Comissão de Justiça, até a mudança da tática durante a sabatina. Quando se percebeu que o tempo poderia conspirar contra a votação na noite da própria quarta-feira, o líder do governo, Jacques Wagner, encareceu ali aos governistas que nem questionassem o Dino, o Gonet, para ganhar tempo. Cada senador a menos na sabatina significava 20 minutos de tempo poupado. 10 minutos do senador, mais 10 minutos de respostas, tirando tréplica e réplica. Então, eles economizaram um bom tempo, apressaram o passo. O Flávio Dino teve um desempenho que se esperava dele, muito preparado, muito treinado para esses embates políticos, e o Gonet foi absolutamente poupado. O resultado era o previsível, né? Estava dentro da margem que o Planalto tinha registrado nas suas planilhas, entre
45 votos e 52 era o que previa o Planalto na noite anterior. O Dino teve 6 votos apenas, além do mínimo necessário. Isso mostra um pouco o efeito do combate que ele fez ao bolsonarismo. Ele foi praticamente o líder da resistência ao bolsonarismo no governo Lula. Isso cobrou um preço dele. Agora, amanhã ninguém se lembra mais desse placar. 6 votos, 2 votos, isso não importa. Importa é que foi aprovado e virou ministro do Supremo. Isso é igual partida do futebol em final de campeonato. O jeito vence por 1 gol, por 2 gols, a vitória tem o mesmo sabor. É vitória, tudo é vitória. Mesmo que com gol de barriga, gol de canela, não importa, venceu. Virou ministro. Agora, o Dino vai ser cobrado, Fabiola, pelo desempenho dele no Supremo. E ele seduziu os senadores, prometendo que, com a toga sobre os ombros, ele vai agir como um ex-Dino, um ex-político. Disse essencialmente o que os senadores desejavam ouvir, para seduzir ali o seu eleitorado do Senado. Se manifestou contra a derrubada de leis aprovadas no Congresso por decisões monocráticas de ministros do Supremo, e ele foi para iluminar mais ou menos o drama que o Flávio Dino vive agora. O Alessandro Vieira expôs o paradoxo, né? Quando, durante a sabatina, disse por que não votaria no Flávio Dino. Usou o Gilmar Mendes para chegar na jugular do Dino, e disse que o Gilmar também é um homem de grande capacidade intelectual, mas, na definição do Alessandro Vieira, o Gilmar Mendes aparentemente é carente de um mínimo de pudor ético. É um servidor público que se tornou milionário como empresário na área da educação, que é algo que é proibido pela lei da magistratura, né? E não tem o pejo de usar a força do cargo de ministro para pressionar por interesses pessoais, interesses de terceiros. Depois ele reconhece, o Alessandro Vieira reconhece a idoneidade e o preparo do Dino. Diferentemente das referências que se fez ao Gilmar, no caso do Dino, ele reconhece a idoneidade, o preparo, mas disse que o Senado, o país já está cheio, farto do viés excessivamente político do Supremo. E é uma situação que traz prejuízo, na definição do senador, prejuízos graves para a própria democracia, mesmo quando esses abusos são praticados com o pretexto de defender a própria democracia. Essa fala, Fabiola, ela ecoa uma pesquisa que foi divulgada na semana passada pelo Datafolha. O que disse essa pesquisa? Diz que subiu 7 pontos percentuais, bateu em 38% a reprovação ao desempenho do Supremo. Hoje, só 27% dos brasileiros aplaudem o Supremo Tribunal Federal. E o drama do Dino hoje é que, se ele fizer no Supremo o que ele prometeu no Senado, ele vai decepcionar o Lula, que o Lula o indicou no pressuposto de que ele seria uma espécie de líder do governo no Supremo. E se ele politiza a toga, ele contribui para esse azedume que está refletido na pesquisa do Datafolha. É preciso, para pacificar o país, é preciso incluir o Supremo nesse jogo. E o Supremo não pode continuar agindo politicamente. Isso tem que ser refreado. E o Flávio Dino vai para lá como um político. Então, do papel dele depende o êxito desse esforço, Fabiola. Então, agora, não importa por quantos votos ele foi aprovado, importa que desempenho ele vai exibir no Supremo.